Vamos entrevistar o professor de bioestatística, expert em xadrez e consultor de imagem. Ivan Balducci, 35 anos, natural de São Paulo, capital, residente em São José dos Campos, São Paulo. Quando você tirou por estatística? Na escola de engenharia eu gostava muito da disciplina de estatística, justamente pelo fato dela considerar a variabilidade, o acaso que a gente vê um jogo de futebol. Você vê, por exemplo, domingo passado, Corinthians e Inter, o acaso presente, né? De repente, no último minuto lá, bate a falta, o jogador do Corinthians põe a cabeça para desviar, mas entra no ângulo, né? Então, o acaso está presente em tudo, né? Jogo de futebol, Copa do Mundo, nós vimos aí ganhando da Holanda. Então, a estatística estuda, trata de variabilidade do acaso, né? E por isso que eu gostei, e daí foi surgindo, né, naturalmente a possibilidade de dar aula de estatística nessa faculdade, na outra, até que eu consegui um emprego mais no curso público para dar aula de estatística. Você acha que existe alguma ligação entre xadrez e matemática? Tem muitos estudos, né, que procura vincular pessoas que gostam de jogar xadrez com profissionais de matemática, né? Hoje em dia tem enxadristas profissionais, mesmo, grande método, que são professores, são matemáticos, né? Na Inglaterra tem John Nunn, por exemplo, é um matemático e ele grande mestre de xadrez, autor de livros, e tem outros também na Inglaterra, agora estamos escapando os nomes, mas tem vários assim, que gostam muito de matemática e gostam de xadrez. E no nosso Centro Cultural Esplanada, por exemplo, tem o Armando, o professor Armando Lurita, que ele é vinculado à computação, ele é formado em matemática, computação matemática, né? Ciências da computação na USP, ele se diz matemático, ele gosta de jogar xadrez, né? Então, de fato, os homens gostam mais de raciocínio lógico, em geral, os homens gostam mais de matemática, e você vê mais jogadores de xadrez homens, né? Sabe por que chegou aqui no sistema? Eu estive alguns anos fora do Brasil, e quando eu volto eu precisava retomar a minha profissão de engenheiro, e daí em São José dos Campos, o Centro Cultural Esplanada, ainda não era essa sede maravilhosa, era uma casa alugada, menor, precisava de gente para levar adiante as atividades aqui do centro, e eu me animei e falei, vou lá, daí eu retomo minha vida profissional. Então esses foram os motivos, né, que me levaram a vir a São José dos Campos. Conte como você se interessou por xadrez. Meu pai é italiano, aprendeu a jogar xadrez na Itália, a Europa o xadrez é mais difundido, né? E ele ensinou eu e meu irmão a jogar no xadrez, e tanto é que meu irmão até hoje sabe jogar xadrez, minha irmã também, que eu ensinei ela a jogar xadrez, também joga, foi em casa mesmo, né? E depois apareceu a época do Bob Fischer, né? E quando ele enfrentou o Spassky pelo Campeonato Mundial em 1972, e daí houve um grande interesse pelo xadrez na imprensa, na televisão, e também eu acompanhei essa época também. Você, como consultor esportivo, acha xadrez de participar das Olimpíadas? A verdade é a seguinte: o xadrez não precisa da Olimpíada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse momento, nós estamos no final de setembro e início de outubro, agora hoje é dia 2 de outubro, mas está havendo uma Olimpíada Mundial de Xadrez, né? Eu estou acompanhando os jogos pela internet, e essa Olimpíada de Xadrez, cada país com 4 tabuleiros, né? Então, cada equipe tem 4 jogadores. Existe a Olimpíada de Xadrez feminino, a equipe feminina de xadrez, e o que eles chamam de categoria aberta, né? Então, a Olimpíada de Xadrez já é uma realidade, é a cada 2 anos. A Olimpíada, que a gente conhece assim, né? Olimpíada, os Jogos Olímpicos, eles são cada 4 anos. A nossa Olimpíada, a Olimpíada do Xadrez, é a cada 2 anos, né? E
Poderia ter uma Olimpíada de xadrez? Seria muito bom, teria mais visibilidade, mas a verdade é que o xadrez ele não precisa da Olimpíada. Essa é a impressão que eu tenho, na minha opinião pessoal, que tem esportes que precisam da verba, tal, agora o xadrez. Tudo bem, ele inclusive ele foi reconhecido, né? É possível que um dia haja xadrez, né? Houve um reconhecimento aos Jogos Olímpicos, eu me esqueci agora, Comitê Olímpico Internacional, COIC, né? Reconheceu a FIDE, FIDE, Federação Internacional de Xadrez. O E é échec em francês. Então, há um reconhecimento, né? O COI reconhece a federação. Pode ser que um dia o xadrez seja também, como faça parte, porém a verdade é que já existe a Olimpíada de Xadrez e é mundial, participa tudo quanto é país, inclusive país assim com dimensão mínima em território e população. Até vi num site uma coisa divertida, fizeram uma reportagem com uma enxadrista de 9 anos de idade, uma criança lá participando da Olimpíada, de profissionais de xadrez. Você já participou de um grande torneio de xadrez? Olha, o torneio mais importante que eu participei quando estudante foi os Jogos da Primavera em São Paulo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu ganhei um troféu bonito. Então hoje minha mãe guarda lá, travado no Jogos da Primavera, representando o Colégio de Bandeirantes. Esse foi uma vitória legal, né? Devido às circunstâncias do evento. Depois houve um ano passado, em junho do ano passado, aqui no SESC, um torneio profissional de xadrez da federação. E o meu resultado foi muito bom. Por quê? Porque se você ver a classificação geral de todo mundo, quem esteve na minha frente são verdadeiros profissionais de xadrez, gente que se dedica. Então, se você tirasse os profissionais de xadrez, pessoas que se dedicam com aquela, né? E pega os amadores, assim, nossa, minha classificação estava entre os 3 melhores, né? Então esse foi o meu, até eu guardo o resultado, acho que foi o mais significativo, né? Quais esportes você gosta mais além de xadrez? Futebol, né? Eu vi o Pelé jogar, coisa que aqui pouca gente viu, né? Eu vi o Pelé jogar em estádio. Então, futebol, eu gosto de acompanhar, vôlei eu gosto de acompanhar. Eu acho que são os esportes de futebol, basquetebol, futebol de salão eu jogava como garoto agora. O que você gostaria de ser se não fosse professor universitário? Eu seria professor não universitário, eu seria professor de escola média, professor fundamental, porque eu acredito que eu nasci para ser professor. Eu vou dar um exemplo real. Eu estava indo para a faculdade e de repente encontro-me lá com uma senhora que os 2 filhos dela tinham sido meus alunos de xadrez. Quando eu reunia gente para jogar xadrez no tênis clube e depois no SESI aqui em São José dos Campos. E ela me cumprimentou, tudo bem, eu vou dar aula na faculdade, também. Passou meia hora, ela aparece lá na faculdade com uma caixa de chocolate para mim de presente. Mas por quê? Não, é que hoje é dia de professor, né? Então eu pensei, puxa vida, eu já dei aula de tanta coisa nessa vida, mas nunca ganhei uma caixa de chocolate e ganhei uma caixa de chocolate porque eu ensinei xadrez para criança. Então eu estou achando que a minha vocação assim, profissional, tem gente que nasce para ser cantor, né? Tem gente que nasce para ser músico, poeta, escritor de livro, cada um com seus dons. Eu acredito que é professor. Agora você colocou assim, na pergunta, professor universitário, não necessariamente universitário, professor, né? Eu acredito que essa é onde meu jeito de se adapta mais, né? Você gostaria de participar do torneio profissional de xadrez? Bom, gostar, a gente gostaria, porém aí tem uma consequência na participação, que é a seguinte: uma derrota no xadrez é uma derrota que atinge o íntimo da alma, machuca, como um lutador de boxe que toma aquele soco lá no estômago, né, que dói, né? Então, uma derrota de xadrez, uma partida aí, 2 horas pensando, e de repente você perde a partida, machuca muito. Então, se você vai participar de um torneio profissional sério, joga 7 partidas, por exemplo,
e sofre derrotas, 7 socos em cada dia, né? Então você acaba muito mal psicologicamente, acaba mesmo, né? Tem gente até que fala que o Kasparov não teria sido Kasparov, hoje ele é considerado um dos melhores da história, porque quando ele começou Kasparov é aquele jogador campeão do mundo, né, que está vivo até hoje. Ele, quando começou a enfrentar Karpov, ele sofreu 5 derrotas consecutivas, né, praticamente consecutivas. Apenas 5-0 o confronto. Se ele fosse derrotado mais uma vez, tem gente que fala que ele teria se afundado de vez, né, mas o fato é que ele conseguiu superar, igualou, fez 5-3, daí continua, agora não vou entrar em detalhes, mas o fato é que ele superou esse revés inicial de 5-0. Então, por exemplo, morreu agora um jogador chamado Larsen, Bente Larsen. Bom, Larsen é um grande jogador de xadrez. Ele foi derrotado por 6-0 pelo americano Bob Fischer. Dizem que ele nunca mais se recuperou dessa derrota de 6-0. Né? E também, isso é um fato, Larsen, né? Eu vi esse comentário do Kasparov. Se ele não tivesse se reerguido quando ele estava perdendo 5-0, ele não teria avançado na carreira dele. Então, participar de um torneio de xadrez, volta à pergunta, é você se expor, então você tem que se preparar muito, né? Porque o xadrez profissional não é xadrez divertido, é o ganha-pão, a pessoa vive daquilo. Então, exige muito psicologicamente da pessoa, né? Estar preparada para um resultado. Então, muito obrigado. Obrigado.